Olá pessoal, mais um vídeo aqui para a pré-campanha. Hoje vamos falar de infraestrutura. Então pessoal, vamos falar de infraestrutura. Então vamos lá. Analisando nossa localização, percebemos os potenciais que São José dos Campos tem para se tornar potência industrial. Para isso, precisamos ser mais criativos e nos tornar um município atrativo em relação a vários fatores, inclusive fiscais, para colocar em loco esse desenvolvimento industrial que levará São José dos Campos a outro patamar. Temos uma grande. No decorrer do vídeo, vocês vão ver, vocês vão entender melhor, na verdade, do potencial que São José tem de localização, de infraestrutura, de tudo. Hoje, temos 680 mil habitantes em São José dos Campos, espalhados em basicamente 5 regiões, sendo na Zona Sul aproximadamente 235 mil habitantes, na Zona Leste 160 mil habitantes, na Zona Norte 60 mil habitantes e na Zona Oeste com 42 mil habitantes. Temos também a região central por volta de 72 mil habitantes. Estes números, pessoal, são estimativas do IBGE do censo de 2010. Porém, já tem pesquisas mais recentes que hoje São José se encontra com 710 mil habitantes. Né? Só que esses dados não estão bem detalhados igual esses que eu passei para vocês aqui. A Zona Sul, ainda com maior desenvolvimento, porém ainda necessita de certos cuidados para melhorar ainda mais. Temos uma região com amplo espaço para tal, nas margens da rodovia Carvalho Pinto, próximos aos bairros Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim República, Vila das Flores, e indo em direção ao Jardim Mesquita, sentido Interlagos, e mais adiante até a rodovia dos Tamoios. Se vocês olharem no mapa aí, até no Google Maps, se você colocar São José dos Campos, vocês vão ver essa região. É claro que precisa de um estudo mais detalhado. Eu só estou aqui colocando ideias para vocês verem de que é possível, que dá para fazer com uma política efetiva, que temos um espaço ali e nas margens de uma rodovia importante, na verdade de um eixo importante, que é a rodovia Carvalho Pinto e Ayrton Senna, ligando São Paulo até Taubaté, com entrocamento na Tamoios, com ligação para Dutra também. É uma região importante, uma localização importante que muitas empresas têm vários trajetos para escoar a sua produção, né? E seguindo também nesse mesmo trajetório, na Zona Leste, que está com forte crescimento em relação à população, precisamos também levar esse desenvolvimento industrial para essa região, né? Uma vez que os moradores de lá não precisarão sair para outras regiões para trabalharem. Seguindo pelas margens direita da rodovia Carvalho Pinto, sentido a rodovia dos Tamoios, temos uma área com potencial enorme também. Do mesmo jeito que eu falei na Zona Sul, é um potencial enorme. Dando início nas margens da rodovia Tamoios e seguindo em direção aos bairros Bom Retiro e chegando atrás do Majestic. Então, dava para fazer um corredor industrial ali, nessa região ali, passando entre Carvalho Pinto e Tamoios, que traria São José a um outro patamar, né, num desenvolvimento industrial muito grande, e com os dados que eu vou passar mais a seguir, vocês vão entender do que faz falta à indústria em São José. Na Zona Norte, por se tratar de uma região montanhosa, precisamos incentivar a agricultura e biodiversidade. Sabemos que é preciso um estudo de qual a melhor forma para que esse projeto agricultura seja implantado, né? Porém, precisamos ter foco que é extremamente necessário que essa área precise se desenvolver. Pelo mapa também, aqui, pessoal, todos esses mapas são pegos da região de São José, são figuras, mapas mesmo da região ali. Podemos ver vários, vários, que não é um terreno uniforme, ele não é reto,
mas para a agricultura serve, para criar gado serve, para toda a parte de agricultura, todo o terreno é importante, basta se trabalhar, basta se trabalhar na terra, é isso que a gente precisa, incentivar essa região a desenvolver, né? Já que a Zona Norte está um pouco esquecida. Na Zona Oeste, já vem sendo trabalhado para se ter uma área populacional em edifícios. Lá se tem muitos edifícios. A região que mais tem edifícios hoje em São José dos Campos é a Zona Oeste. Ali no Aquários, Jardim das Indústrias, Aquários, né? Colinas. Nessa região, e com ela o fomento nessa região já vem também sendo construída, já está por terminar a arena de esportes, né? Que vai trazer para essa área desenvolvimento, porque quando se tem uma arena de esportes com grandes acontecimentos, né, com grandes espetáculos, toda em torno dela tem uma potencialidade de desenvolvimento, melhoria de emprego, de renda. Então, isso também é importante, né, com relação a isso daí. Para se ter uma ideia, a cidade de São José dos Campos tem uma arrecadação dividida de 3 formas: indústrias, serviços e agropecuária. Sendo que a primeira é responsável por 51,16% dos rendimentos da cidade. Se a cidade era considerada um polo industrial ou um possível polo industrial há uns anos atrás, olha os rendimentos hoje. Serviços, que está com 48,64%, está equiparado a 3 pontos percentuais da indústria, né? Assim, precisamos, o serviço, a área de serviço, de prestação de serviço é importante, mas a indústria também é importante. Então, quer dizer, a indústria também gera serviço. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra. E como eu acabei de falar no slide anterior da Zona Norte lá, que é o potencial, um possível potencial para a agricultura, olha a faixa de rendimentos da agricultura, 0,2%. Então, quer dizer, São José tendo um terreno para trabalhar com agropecuária muito grande, o retorno é muito pequeno em relação aos potenciais que se tem, para se ter um rendimento maior, chegar aí a uns 25% da área de agropecuária, que também geraria emprego, geraria um monte de coisas que só melhoraria a vida, né, daquela região ali da Zona Norte. Em meados de 1970 a 1980, a cidade era conhecida como uma cidade industrial, era conhecida. Tanto essa a foto no slide. Mas pelos rendimentos de hoje obtidos no sítio da prefeitura, a indústria e os serviços estão praticamente equiparados. É o que eu estava comentando no slide anterior. Está equiparado e, assim, é um déficit que a gente precisava melhorar, né? Assim, uma coisa é elevar o rendimento da indústria, automaticamente também elevaria os rendimentos de serviço. Por quê? Porque o serviço, para quem não sabe, por exemplo, prestação de serviço é uma lojinha que vende um produto. Eles não fabricam nada, eles só prestam um serviço de venda. Então, é intermediação entre o produto que o cliente quer e o cliente. Ele intermedia e faz esse serviço. Então, mas se aumentar a indústria, também aumentaria o serviço. E trazendo agricultura lá para a região da Zona Norte, melhoraria, nossa, muito mais. 2% é muito pouco. E agora eu vou passar alguns dados para vocês entenderem melhor toda a nossa infraestrutura. Estamos a 97 quilômetros da cidade de São Paulo, a principal cidade, né, do país, do Brasil. E 343 quilômetros do Rio de Janeiro, outra cidade também de grande importância para a economia do nosso país. Para a região de Campinas, onde se encontra o aeroporto de Viracopos, estamos a 150 quilômetros. E para o Porto de Santos, para o Porto de São Sebastião, aqui no litoral norte, estamos a 111 quilômetros. Então, pessoal, para vocês começarem a ter uma ideia do que é São José, do potencial que nós temos de localização e não usufruímos.
Para o principal porto do país, a distância é de 169,5 km. Quer dizer, daqui para Santos, daqui para Campinas, praticamente é a mesma coisa, em questão de distância. E para o aeroporto de Guarulhos, aqui, já que o nosso aeroporto acabou de ser, a Azul acabou de parar de operar em São José dos Campos, agora o aeroporto vai ficar inativo. Temos um belo aeroporto, precisaria de investimento para isso também. Ó, tem o aeroporto aqui nosso e precisaria de investimento para fazer algumas linhas para cá. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né? Guarulhos. Quer dizer, tudo isso são atrativos para as empresas, que as empresas vejam e falam, nossa, a cidade é infraestrutura formidável, vamos para lá, vamos negociar, vamos... É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Agora eu pergunto para vocês, mas antes de eu perguntar, eu vou falar. São José está aqui no centro. De um lado, aqui, aeroporto de Congonhas, São Paulo e Guarulhos, Santos, Santos, um pouquinho mais adiante, são aqui o porto de São Sebastião, e mais ali lá na frente, né, lá para cima, o Rio de Janeiro. E São José no centro. Agora eu pergunto a vocês, estamos ou não estamos numa região privilegiada? Não é tão privilegiada que muitas cidades queriam estar no lugar de São José dos Campos. Muitas cidades. Tem cidades pequenas em relação a São José, que tem um investimento tão grande em infraestrutura que São José, se investisse 70% do que uma cidade dessa investe, São José ficaria uma das melhores cidades para se ter, para se trabalhar com indústria, logística e produção de bens de consumo. Sem contar que aqui também tem as rodovias Presidente Dutra, Carvalho Pinto e Tamoios, todas com infraestrutura de ponta para escoamento das produções, seja qual ela for, seja da agricultura, da indústria ou mesmo da chegada de produtos para a área de serviço. Então, pessoal, fica bem claro da nossa infraestrutura, do que a gente tem para oferecer para as indústrias, para as empresas. Basta nós termos uma política efetiva para fazer com que tenhamos esse desenvolvimento. Essas ideias são apenas intenções de melhorias. Claro que um vereador não tem essa competência para estar desenvolvendo tal projeto, mas é preciso captar todas as ideias, todas, de todos os envolvidos para se ter o melhor projeto. Se você tem várias pessoas, vários seres pensantes, e cada um desses seres dá uma ideia, você tem várias ideias. Você junta essas ideias e se tem um projeto perfeito. Isso que eu quero levar para vocês, isso que eu estou colocando para vocês, é ideia. Como todos que estão me acompanhando sabem, estou sempre divulgando ideias e melhorias em prol de uma cidade melhor em todos os aspectos, todos, saúde, segurança, educação, geração de emprego, todos. De verdade mesmo, eu acredito em São José dos Campos. Sei que temos competência de sobra para implantar todas essas melhorias que eu citei aqui. Só que é preciso uma política que visa a todos e toda a cidade, e não só uma região específica. Então, a gente precisa unir toda a cidade, formar um bloco gigante chamado São José dos Campos, e os que estão na gestão pública fazerem um trabalho junto com esses para a melhoria de toda a cidade como um todo. Isso é muito importante. Então, pessoal, para vocês verem, a localização de São José dos Campos ela é privilegiadíssima. Não tem... muitas cidades queriam ter o que São José tem, porém São José não usa desse bem feito de onde ela está, não tem uma política para trazer as empresas para cá e gerar emprego, como se fez no passado, da onde saíram gente de todo que é lugar do Brasil para vir para São José, e adotaram São José como tua casa. Então, pessoal, esse é um pouco da localização de São José, para vocês terem uma ideia, deu para imaginar o que temos em torno, que São José está no centro, o que pode ser, o que deve ser e o que a gente pode trabalhar em cima disso daí. São José dos Campos renovada, a hora é agora.
Pessoal, se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo com seus colegas aí, seus amigos, comentem, falem aqui comigo, qualquer dúvida, estamos aqui para tirar as dúvidas. Qualquer sugestão também, fale também, que a gente está disposto a ouvir. Aqui somos abertos a tudo e a todos. Então, pessoal, tamo junto e ó, São José dos Campos renovada, a hora é agora. Contem conosco, qualquer dúvida é só chamar aqui, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.